Paz do Senhor, vamos falar hoje de 1 Reis 7, 8 e 9. No comecinho desse capítulo é falado que Salomão edifica o templo ao Senhor. Ele constrói o templo que ele havia prometido que ele faria e que o pai dele, na verdade, havia dito ao Senhor que gostaria de fazer. Um templo ao Senhor, um templo onde ele pudesse colocar a arca da aliança, a arca do Senhor. Porque quando Davi falou para Salomão, falou para Deus que ele queria fazer este templo, ele disse para o Senhor que ele, Davi, tinha uma casa, mas a arca do Senhor ficava andando por Israel porque não tinha um lugar para ficar. Então Davi falou para Deus que ele queria fazer esse lugar, esse templo ao Senhor, só que o Senhor não permitiu. Disse que quem faria era a sua descendência, que então agora Salomão, que estava assumindo o trono, poderia fazer. O tempo de Davi foi um tempo de guerra, mas o tempo de Salomão era um tempo de paz. Então Salomão também podia se dedicar a essa obra que então havia o desejo na sua família de que fosse feita, que era um lugar para honrar a Deus. E aqui a Bíblia diz que ele demora 20 anos para que ele pudesse completar essa obra, tanto o tempo como a sua própria casa. E aí 20 anos a gente pensa é bastante tempo, mas não. Salomão, ele foi ficar minucioso em cada detalhe. A Bíblia vai descrevendo cada pedacinho do templo de Salomão e vai dizendo tudo o que ele tem. As medidas, a altura, a largura, as portas, os pórticos, que seriam as passagens assim para os lugares de santuário. Vai falando sobre as colunas que tinham no templo, vai falando sobre os capitéis, que eram como se fossem pedaços assim, tochas mesmo, como se fossem cabeças em cima dessas colunas que ele estava colocando em cada pedacinho daquelas colunas que eles estavam edificando no templo. Ela fala que ele chama Irão, que era um amigo do seu pai, era um rei, para que ele pudesse fazer ali a obra em relação a todos os detalhes, porque o metal ali, o cobre é esculpido, e Irão aprendeu com o pai dele como faria, né, como podia fazer esse tipo de procedimento, porque para Salomão não bastava apenas construir o templo, que era o desejo do seu pai. Ele queria fazer o melhor templo, porque ele entendia que isso era para Deus, que ele tinha que fazer da melhor forma possível. Então, por isso, se demorou essa obra, né? Esses 20 anos. Mas é porque cada pedacinho do templo foi pensado e estruturado da melhor maneira possível, entendendo para quem estava sendo dado esse templo. A Bíblia fala que partes desse templo ele coloca ouro, ele capeia, né, vamos colocar assim, com ouro em cima do cedro. Ele fala também que os utensílios que vão ser utilizados nesse templo, ele também utiliza de prata, de ouro, de cobre. Ele constrói vasos para serem utilizados, para serem colocados dentro do templo, que usam tanto cobre que chega ao ponto, e são tantos vasos também, que chega ao ponto que Salomão para de contabilizar o que ele está gastando com aquele templo. Então, aqui nós queremos fazer aqui uma parte, vou falar para vocês. Primeiro que para Deus nós precisamos aprender a fazer o nosso melhor. Para Deus nós temos que falar assim, eu quero fazer para o Senhor, além até do que está ao meu alcance fazer, de acordo, claro, o meu maior sonho, meu maior projeto, que seja para fazer para o Senhor aquilo que agrade a Deus. Deus não precisa do ouro, claro que Deus não precisa da prata, Deus não precisa do cobre, mas no coração de Salomão, se ele tinha aquilo na casa dele, para Deus ele faria melhor, ele faria com maiores detalhes, ele faria com maior quantidade, ele faria realmente um templo luxuoso ali para Deus. E foi assim que ele fez. E aqui então, depois ele faz a casa dele também, e eles vão, então, fazendo dessa forma. Quando está pronto o templo, então Salomão pede para que venham os utensílios que eram utilizados por Davi, seu pai, para que seja concluído também ali esta obra
da maneira que eles haviam sonhado, tanto seu pai quanto ele, e quanto até Deus, porque você vai ver daqui a pouquinho que o Senhor também se agrada quando é concluído o templo. E quando é concluído aqui, Salomão vai fazer como se fosse a inauguração desse templo. Ele chama os sacerdotes, ele chama os anciões, ele chama os cabeças das tribos, ele chama os príncipes de Israel, ele chama a todos para que ele possa entregar ali o templo para todo o povo de Israel. E então, quando ele faz isso, ele coloca, né, diante de Deus assim a alegria que ele está de ter entregue aquele templo, porque na verdade para Salomão ele não estava apenas fazendo um lugar para que fosse guardada a arca, como se a arca pudesse o abençoar. Não era nesse intuito. Ele, na verdade, ele estava colocando a arca dentro daquele lugar, na câmara, como se fosse mesmo aquelas tendas que eram montadas para ficar o tabernáculo no meio do povo de Israel. Não, ele faz aquilo como um lugar de honra para Deus. Então a mentalidade dele é o contrário do que a gente possa imaginar. Ele não está colocando aquela tenda ou aquele altar, aquele templo perto dele para que ele seja abençoado. Na verdade, ele está colocando aquele templo do jeito que Davi havia dito lá atrás, como um lugar para que o Senhor tivesse a sua glória, que o Senhor pousasse ali naquele lugar, que ele falava assim, eu não posso ter uma casa sem que meu Deus não tenha uma para si. Então é nesse sentido. E aí quando ele chama todo esse povo, ele reúne todos aqueles ali e coloca ali todos os utensílios, e então a Bíblia diz que os sacerdotes carregam a arca até o local onde ela vai ter que ficar ali dentro daquele templo, e ali então ele agradece, Salomão agradece. E aí ele fala com Deus, a Bíblia diz que ele se vira para o povo e ele faz um agradecimento ali a Deus, que foi aquele que cumpriu aquele que ele prometeu. Ele disse que Davi não faria, mas que ele disse também que um filho de Davi faria, e ele estava ali vendo aquela realização da promessa do Senhor diante dos seus olhos. Então ele fala para o povo que o Senhor é bendito, porque aquilo que o Senhor prometeu, ele cumpriu. E que o Senhor honrou a seu pai, elegendo seu pai como um rei ali sobre Israel. Então ele faz isso e ele abençoa o povo naquele momento. E a Bíblia diz que eles fazem ali tantos holocaustos, tantas ofertas, que ali as pessoas se perdem no meio de tanta oferta, porque eram muitas as ofertas que estavam sendo feitas naquele dia, porque Salomão também não tem miséria nesse sacrifício. Ele coloca muitos animais à disposição ali, para que esse sacrifício de agradecimento fosse feito a Deus. E aí, então ele dobra os seus joelhos, ele levanta os seus braços e ele faz uma oração de gratidão. E ele fala também com o Senhor que aonde o povo de Israel andasse, se virasse para aquele templo e falasse com Deus sobre uma colheita que não estava vindo, sobre uma perda, sobre uma dor, sobre uma perseguição, sobre a seca, sobre situações que poderiam acontecer com o povo de Israel, que o Senhor os ouvisse. Então ele intercede pelo povo ali e fala que o Senhor os escute quando esse tipo de situação acontecer, e que mesmo que seja um estrangeiro que se encontre ali olhando para o templo e que se prostre e que busque a Deus em relação olhar ao templo e pedir a Deus por si próprio, que o Senhor também possa ouvi-lo. E então assim o Senhor faz ali a bênção completa, porque veja, Salomão fez a oferta, se preocupou com os detalhes, o Salomão se preocupou em agradecer, Salomão se preocupou em interceder, Salomão se preocupou em olhar tudo aquilo e falar, tudo isso foi acontecido, Senhor, porque o Senhor me prometeu e cumpriu. E aqui ele agradece também ao Senhor, porque ele diz que na sua descendência, na descendência do seu pai, o Senhor estava cumprindo aquilo ali que ele havia dito que faria. E que então,
quando ele vai e faz isso, então acaba-se ali as ofertas e o povo vai embora, a Bíblia diz, os sacerdotes vão embora, que a glória do Senhor desceu sobre aquele templo. Então, era como se o Senhor estivesse falando, eu recebo aqui a sua oferta, eu acredito que você está fazendo isso para mim com um coração limpo, com a vontade, com a vontade realmente de me agradar. E aí, então o Senhor vai dizendo com Salomão que o Senhor se agradou, né? Então ele recebeu aquela oferta, mas que ele estava não só isso, falando que agradava-se dessa oferta. Ele dizia que assim como ele foi com Davi, ele seria com Salomão, mas que se este povo, os descendentes de Salomão e Salomão, saíssem da presença do Senhor e se dobrassem a outros deuses, que então o Senhor até mesmo destruiria aquele lugar. Mas que então aqui nós possamos pensar, o Senhor, ele se agrada quando nós chegamos até ele com sinceridade, aquilo que nós prometemos fazer, nós venhamos a cumprir. Então que nós possamos olhar e falar, Senhor, eu quero fazer o meu melhor, porque Salomão não foi feito aqui de qualquer jeito o templo que ele fez para Deus, mas não, ele fala, Senhor, eu quero fazer o meu melhor, e que nós possamos também falar para Deus, eu quero fazer o meu melhor. Se não for da melhor forma, então nem me permita fazer, Senhor, para que eu possa fazer realmente o meu melhor, e que o meu melhor sempre tenha isso, da intercessão, do cuidado, do zelo, do amor, da oração, da gratidão, que nós possamos entender que tudo em relação a Deus tem que ser com esses princípios, com todos esses cuidados, porque quando isso acontece, o Senhor se agrada de nós. Amém? Fico hoje por aqui e amanhã eu volto com vocês na sequência de 1 Reis. Fiquem todos na paz do Senhor.